Começamos mais um vídeo. E eu tenho uma pergunta pra vocês. Antes de começar o vídeo, tem um canal muito bom chamado Heitor Nascimento Maia. Então vai lá, Heitor Nascimento Maia. Esse é o nome do canal pra vocês verem, é muito bom. Continuando, eu vi 99% das pessoas que veem os meus vídeos não se inscrevem, então já vai se inscrever. Hoje vamos falar sobre a história de Portugal. Que há muito tempo Portugal era um lugar de celtas, onde um grupo celta ficava aqui, bem no centro de Portugal. O nome deles são os lusitanos, que é sempre para denominar Portugal, já que esse país. Portugal era tipo várias tribos celtas tentando ter o território. Era uma bagunça lá. Só que chegou o Império. O Império Romano conseguiu dominar a Portugal, onde Portugal começou a ficar sob domínio romano. Não é muito de falar agora. Então o Império Romano estava fraco e as tribos germânicas ocuparam essas regiões. Os que ficavam parte de Portugal e da Galiza eram os suevos. E o que ficava na Espanha, boa parte da Espanha, eram os visigodos. Então os visigodos acabam com os suevos e fundam o reino visigótico. Só que um grupo chamado do norte da África, aqui do Marrocos, chamado mouros, invade a Península Ibérica. E assim, os reis visigóticos foram para o norte, para as Atúrias. Portugal foi criado aqui, olha, no norte, onde eles tinham o reino de Portugal era controlado pela Galiza. Então veio um nome muito importante na história de Portugal. Dom Afonso, o primeiro rei de Portugal, foi nascido com sua mãe. Depois de seu pai morrer, a sua mãe foi lá, montou um exército e ele ganhou. Então ele ganhou a Batalha de Lisboa. E assim, muito tempo depois, Portugal dominava todo o território português. E a Espanha ainda tinha que lutar. Em outras províncias. Então aconteceu um marco importante. O Império Turco-Otomano acabou com as rotas até a Índia. Os portugueses e os espanhóis, sentindo motivados para dominar o novo mundo, Portugal vai em busca de novas terras. Então acha o Brasil, só que não liga muito, não. Depois começa a colonizar a África. O Império Português estava no seu auge. Mas antes disso, a Espanha descobriu a América por causa de Cristóvão Colombo. Então como é que eles iriam dividir o mundo? Então eles dividiam o mundo. Metade do mundo era de Portugal e metade do mundo era da Espanha. E o melhor território ficou para Portugal. Então Portugal começou a colonizar o Brasil. Só que não era tão grande assim. Só que os portugueses começaram a dominar vários territórios. Até na Índia. E chegaram até no Japão. Só que aconteceu. Eu vou pular um pouquinho da história portuguesa. E aqui vem de novo da França. A Revolução Francesa acontece. E um francês esse francês aparece em todo vídeo que tem de francês. Invade Portugal. Ele invade Portugal. E assim os portugueses fogem pro Brasil. Mas só que não era muito bom viver numa colônia. Então fundaram
o Reino Unido de Portugal e Algarves. Onde eu não vou contar muito, já que eu já contei na história do Brasil o Reino de Portugal, Brasil e Algarves. Depois do Brasil ser independente, Portugal sofreu uma surra. Que eles tinham perdido sua colônia mais rica. E nunca mais iria ser. Onde eu tava mesmo? Ah, sei. Portugal ele estava todo destruído e sofreu uma guerra civil. E foi por isso que Dom Pedro II foi batalhar com seu irmão. Dom Pedro I ganha, assim estabelecendo uma monarquia constitucional. E assim Portugal estava falido e destruído. Ele só perdia mais território para os britânicos na Índia. Só que ainda tinha uma chance. O plano rosa de Portugal de unificar, de fazer o atual Angola, Zâmbia, Malawi, Zimbábue e Moçambique e uma só colônia de Portugal. Só que, de novo, o melhor amigo de Portugal, os britânicos, não ajudaram muito. Então Portugal começou a ter governos ultranacionalistas. E quem ficou no poder foi Antônio Salazar. E no meio da Segunda Guerra Mundial, Portugal se manteve neutro. Mas mesmo tendo um governo fascista, Portugal se tornou livre. Só que Portugal começou a ter uns movimentos de independência nas suas colônias. Aí começou o Angola é nossa. Portugal perdendo todas as suas colônias. E é fim do governo Salazar. E hoje terminamos uma linda história de um império que viveu, que estava preso e que precisou recorrer aos mares. Espero que tenha gostado do vídeo. Dê o like e se inscreva.